Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Eu sou o professor Artemison Montanha do componente de História e é um prazer enorme estar aqui com vocês. E para a gente começar a nossa aula, vamos verificar o nosso objeto de conhecimento? Na nossa aula de número 27, nós temos como objeto de conhecimento política de extermínio do indígena durante o Império. Detalhamento: mecanismo de extermínio dos povos indígenas. Então, meus queridos, são os conteúdos que a gente vai verificar na nossa aula. Então, sem muita conversa, vamos iniciar? Você observou ali no nosso detalhamento que vamos falar um pouco sobre a questão das políticas de extermínio dos indígenas, né? Mas como assim políticas de extermínio? Sim, por mais pesado que seja essa temática e por mais que pareça estranho a sonoridade de a gente ouvir essa questão de extermínio, é o que nós vamos verificar que de fato aconteceu durante boa parte da história do Brasil em relação aos indígenas em determinados momentos, quando principalmente se opunha aos interesses da coroa portuguesa, ok? Então nós vamos começar falando em retrospecto a respeito disso, começando um pouco do nosso Brasil colonial, né? Perpassando por algumas outras fases da história do Brasil. Então vamos lá? As políticas indigenistas no Brasil. A história das políticas indigenistas no Brasil é marcada por períodos de violência, exploração e negação dos direitos dos povos indígenas, mas também por avanços significativos em termos de reconhecimento legal e político. Então, no que tange a questão de direitos e cidadania relativo aos indígenas, como vocês acham que foi desenvolvido todo esse processo de luta que os indígenas têm hoje sobre essa questão de identidade, cidadania, direitos à terra? Como será que a história do Brasil, de fato, interveio com todas essas questões? Como foi que isso se desenvolveu ao longo da nossa história? É isso que nós queremos que vocês acompanhem e entendam um pouco a respeito na aula, tá bom? Que nós estamos verificando hoje. Então, Brasil colonial, como isso aconteceu? Vamos verificar? Não houve um direito colonial brasileiro independente do direito português. O que isso está dizendo? Quer dizer que tudo que houve de implementação de lei aqui no Brasil adivinha de onde? De Portugal, com interferência dos portugueses especificamente aqui no que tinha respeito às leis que eram impostas no Brasil. Então, o Brasil era regido basicamente pelas leis da metrópole, ou seja, o que era definido como lei em Portugal chegava até o Brasil e era imposto como lei que tinha que se cumprir e não se questionar. Na questão indigenista, a política adotada era de combate total com os resistentes à proteção aos aliados. A escravidão era justificada nas condições de guerra justa. Essa era uma das formas como os colonos costumavam lidar com a presença do indígena. Como assim, professor, guerra justa? Bem, durante o Brasil colônia houve muito essa prática da chamada guerra justa. O que acontecia? Muitas vezes quando o branco chegava em determinadas localidades que eram ocupadas por algumas etnias, não é o que acontecia? Alguns tinham a proposta de fazer o processo de descimentos, onde essas massas populacionais se deslocavam a um determinado local para ficar sob a tutela desses colonos. Em alguns outros lugares, simplesmente esses colonos chegavam e barbarizavam através da guerra, matando à torta e à direita quem encontrassem, e os sobreviventes eram levados, aprisionados, para onde? Para onde eles iriam ser explorados. Geralmente, nesses aldeamentos eram forçados a ir e ficavam sob a tutela dos brancos ou até mesmo da Igreja Católica, e eles eram forçados a trabalhar dia a dia, principalmente na região amazônica, no processo de coleta das drogas do sertão, ou muitas vezes ainda, né, no processo de trazer o alimento diário para o português, que não conhecia a mata, nem que fosse para colher as drogas do sertão, muito menos para caçar, para pescar, para produzir alguma coisa que lhe trouxesse algum benefício no dia a dia. Então, os brancos, nesse momento, eram muito dependentes dessa mão de obra indígena, principalmente aqui no Vale Amazônico. Então, a guerra justa se dava justamente por, muitas vezes, esses indígenas não quererem contato com o branco e atacarem, partirem para a guerra mesmo,
mas muitas vezes apenas porque se recusavam a descer, ou então porque estavam atrapalhando o desenvolvimento da colônia. Então nós tínhamos ali uma prerrogativa de que se houvesse alguma etnia que estivesse atrapalhando esse desenvolvimento, que era autorizado, claro que havia um pedido formal através de uma carta para a autoridade maior da colônia pedindo para que fosse permitido esse ataque. Normalmente se permitia, mas muitas vezes essas etnias nem tinham entrado de fato em conflito com os brancos, mas eram tratados como arredios, como hostis e por isso eram exterminados. Então era uma das formas como se lidava nesse momento com o indígena dentro da colônia, chamadas guerras justas. Mas justa para quem? Justa para o colono que simplesmente queria eliminar o indígena dali porque representava um obstáculo ao desenvolvimento da colônia. Ok? Continuando. Ainda no Brasil Colônia, nós vamos ter algumas mudanças sendo implementadas, né? Depois dessa questão das guerras justas, descimentos e também os resgates, que eram algumas dessas formas como esses indígenas acabavam sob a tutela do branco. Nós vamos ter um pouco mais para frente, em 1755, chegando ao Brasil, um personagem que inclusive vocês já conhecem um pouco sobre ele, que é o Marquês de Pombal, né, o Sebastião José de Carvalho e Melo, que vai estabelecer o chamado Diretório Pombalino, instituído em 1755. Então, o Marquês de Pombal representou uma iniciativa reformista no contexto do Brasil colonial, enquadrado no projeto civilizatório Pombalino, visava a integração dos indígenas à sociedade colonial portuguesa, alterando as relações entre colonizadores e povos nativos, porque nesse momento o indígena não era visto como branco, nem muito menos como um servo da coroa portuguesa. Então o Marquês de Pombal vem regulamentando ali essa questão da mão de obra, como também legalizando o processo de casamento entre brancos e mulheres indígenas, inclusive oferecendo, né, a um certo dote, uma certa premiação, vamos colocar nesse termo, tá? Mas oferecendo ali alguns privilégios para quem se casasse com indígena, como a questão de terras e até mesmo isenções de impostos. Então aqui nós temos o Marquês de Pombal, tá bom? Que nós vamos trazer algumas das características desse chamado Diretório Pombalino, que diferenças, que transformações ele trouxe nesse processo ali de começar a regulamentar a utilização da mão de obra indígena. Então, características do Diretório Pombalino, vamos verificar um pouco a respeito. Então, primeiro nós vamos ter ali chamado Diretório dos Índios, que é uma lei de 6 de junho de 1755, que concedeu liberdade aos indígenas aldeados, extinguindo a tutela jesuíta e transferindo-a para a administração civil. No entanto, quando ele faz esse processo ali de extinguir a tutela dos jesuítas, ou seja, da igreja, que também dominava essa mão de obra para quê? Para trabalhar para a igreja, o Marquês de Pombal via isso como um grande problema. Por quê? Porque a Igreja Católica, além de ter a tutela da mão de obra indígena, que iam para as matas extrair mais drogas do sertão, traziam e era vendido para a Europa, a Igreja também não pagava impostos, ou seja, só lucrava com o negócio das drogas do sertão e a utilização da mão de obra indígena. Então, se ele não pagava impostos, quer dizer que a coroa, a administração, não recebia sua parte na forma de impostos. E o Marquês de Pombal via isso como um grande problema. Então, a primeira coisa é tirar esse indígena das mãos da igreja. Segunda coisa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai expulsar os jesuítas do Brasil, tá bom? Para diminuir a influência que a Igreja Católica tinha dentro da colônia portuguesa, que era o Brasil naquele momento. Continuando, criação da figura do diretor dos índios, responsável pela administração das aldeias, controle da mão de obra indígena e aplicação da lei. Então ele coloca um representante ali dentro, tá bom? Porque tem que fazer valer todas as medidas que estão sendo colocadas em vigor pelo Diretório dos Índios. Vamos ter a extinção das missões jesuíticas. Os jesuítas foram expulsos do Brasil e seus bens confiscados pela coroa portuguesa. Tudo a mando de quem? Do primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal. Em relação à catequização, o que nós vamos ter aí? Transferência de responsabilidade da catequese dos indígenas para as ordens religiosas franciscanas e capuchinhas. Por quê? Porque apesar de eles estarem presentes aqui, eles não eram tão fortes nem tão influentes quanto os jesuítas. Então era mais fácil de lidar com outras ordens religiosas que representavam menos ameaça administrativa, política e econômica para ele do que os jesuítas, que tinham uma grande representatividade e influência junto à coroa portuguesa.
Busca pela aculturação dos indígenas, ou seja, imposição da língua portuguesa, costumes e valores da sociedade colonial. Então, nesse momento, nós vamos ter os indígenas sendo compelidos, ou seja, forçados a começar a se comportar como branco, na questão das vestimentas, das roupas, na língua falada. Então eles tinham que abandonar as suas línguas maternas e adotar o português como língua oficial. Não só isso, como também suas moradias deveriam seguir os padrões europeus, tá bom? E até mesmo uma imposição de troca de nome. Então o seu nome indígena poderia ser trocado para Manuel, Francisco, Raimundo, João, um nome que atendesse ali às demandas do diretório, ok? E era proibido que, nesse momento ali, os indígenas falassem suas línguas maternas, que tinham que falar o português. Inclusive, algum indígena que fosse pego falando sua língua materna poderia ser severamente punido por estar desobedecendo o que estava estabelecido ali no Diretório dos Índios. Terceira, vamos lá ver a questão dos impactos do Diretório Pombalino. Integração dos indígenas à sociedade colonial. A mão de obra indígena na agricultura, pecuária e exploração de recursos naturais. Ou seja, essa integração, de fato, não era para transformar o indígena em cidadão ou servo da coroa portuguesa como branco. Ele era chamado, passava a ser agora um servo da coroa, mas desde que estivesse inserido nessas seguintes colocações, como mão de obra para trabalhar na agricultura, pecuária e a exploração desses recursos naturais, que eram as chamadas drogas do sertão. Cacau, baunilha, castanha do Brasil, hoje chamada assim, né, e outros produtos que pudessem ser retirados e vendidos com alto lucro fora do Brasil. Vamos ter também a desestruturação das sociedades indígenas, como, por exemplo, com a perda de terras, cultura e identidade por conta dessa forçação de barra no processo de aculturação desse indígena, ou seja, que abandone seus costumes, tradições, língua e tudo mais que seja necessário para que ele adote agora o modo de vida do português, do seu colonizador, ok? E claro que no meio de tudo isso, nós vamos ter um processo de resistência também desses indígenas, né? Então nós vamos ter os chamados conflitos e levantes contra a imposição colonial, conflitos armados, ou mesmo resistência um tanto quanto mais ali mascarada. Por exemplo, temos um autor chamado, se eu não me engano, José Benedito do Espírito Santo, que tem um texto chamado O Índio e a Murta, que ele compara esse índio, na época, agora o termo que a gente utiliza é indígena, né? Mas ele usa na época que ele escreveu esse texto, esse termo índio, comparando a murta. O que é a murta? A murta é uma planta, você já viu aquela planta que sobe pelos muros das casas assim, algumas casas têm, que ela toma de conta de todo o muro, e que de vez em quando o jardineiro vai lá, poda, deixa ela retinha lá, mas daqui a um tempo um galho cresce, fica fora de lugar, sai daquela ordem que foi estabelecida de poda. Então, é mais ou menos isso que ele compara, porque por mais que houvesse processo de forçação de barra do colono sobre o indígena, para que ele mude o seu modo de falar, de agir, de se vestir, seu comportamento, sua cultura, de vez em quando ele escapava disso e retornava aos seus hábitos originais. Então, isso que ele compara, o indígena ali com a murta, não é? Que ele seria essa murta, seria essa planta, que por mais que ele fosse moldado, de vez em quando ele voltava a ser o que era, fugindo da imposição. Continuando, nós vamos ter também nesse momento, né, após ver que não vai dar muito certo, o processo de extinção do Diretório e seus efeitos. Então, em 1798, nós vamos ter a extinção do Diretório dos Índios, a fase de indefinição e vácuo legal. Ou seja, se é retirado esse Diretório dos Índios, então quer dizer que agora uma lei ali está flutuando, não tem mais efeito, mas nós não temos nenhuma outra disposição que substitua e que vai regulamentar a utilização dessa mão de obra nesse momento. Então nós temos uma ausência de uma política específica para os povos indígenas. Isso vai gerar o quê? Uma vulnerabilidade para com esses indígenas, onde nós vamos ter a intensificação e exploração da mão de obra e expropriação da terra dessas pessoas. Porque se nós não temos mais o Diretório dos Índios que delimitava ou definia como os colonos iam agir em relação aos indígenas, agora essa lei não tem mais, não existe mais, então os colonos se sentiram livres para agir da forma que bem quisessem com esses indígenas. Fosse explorando no trabalho,
tratando como escravos, como uma mão de obra barata e explorando-os ao máximo, ok? Continuando o nosso texto. O Diretório Pombalino representou um marco na história das políticas indigenistas no Brasil colonial. Apesar de seus objetivos civilizatórios, esses civilizatórios aí a gente pode até, se quiser, se você tiver anotado aí, ou se você tiver com o material impresso nas mãos, você pode até colocar uma aspas ali nesse termo civilizatório. Porque o que é civilização? Nós entendemos o que é civilização a partir do nosso ponto de vista de vivência, da nossa própria cultura. Para o indígena, a cultura dele é o que ele conhece como civilização. Enquanto para o português, naquele momento, era o que ele conhecia lá de viver vestido, muitas vezes usando armaduras, utilizando armas, montado a cavalo, o falar uma outra língua diferente. Para aquilo, aquilo era a civilização do português. Mas o que o indígena tinha aqui de cultura, as suas relações familiares, suas relações sociais, suas relações afetivas, amorosas, as suas moradias, a sua linguagem, aquilo é a civilização do indígena. Então, esse é um termo que foi colocado como forma impositiva do português aqui sobre o indígena, dizendo que não, o indígena não é civilizado, ele não tem alma e também ele é ateu, ele não tem religião porque não acredita no mesmo Deus que eu. Por quê? Porque o indígena tinha sua própria cultura, sua própria religião, suas próprias crenças diferentes do português. Então, para o português, nesse momento, qualquer um outro ser que não detinha os mesmos conhecimentos que ele, que não praticava a mesma religião, não professava a mesma fé, que não se vestia igual, que não falava igual, que não agia igual, não era civilizado. Civilizado para o português era só quem se portava igual a ele. Então esse termo, civilização, dizer que o português trouxe civilização, acaba sendo uma forçação de barra sobre uma cultura diferente. Então essa é a questão. O português chega e encontra uma cultura diferente. Não é tanto que, por exemplo, nós até hoje temos hábito de tomar muitos banhos por conta de que da nossa herança indígena. Enquanto o europeu, por conta da cultura deles, é diferente. Né? Tomam banho uma vez por semana, 2 vezes por semana. E naquela época, os portugueses também, por conta das embarcações, quando viam que não tinha muita água potável para ser utilizada, tomavam menos banho ainda. Então, nós poderíamos dizer que eles não eram civilizados, né? Que eles não tinham uma certa higiene, um grau de higiene como nós temos hoje, ou como o indígena tinha, já que de tomar banho nos rios, nos igarapés, de ser mais limpo do que o colonizador. Então a questão da civilização depende muito do ponto de vista que você parte para ter termo X ou Y, características X ou Y sociais como civilização, ok? Continuando. A iniciativa resultou em impactos negativos para os povos indígenas, com a perda de autonomia, terras e identidade cultural. Então, se o indígena perdeu a autonomia, quer dizer que a partir de agora ele passa a ser tutelado por quem? Pela autoridade portuguesa. Então, a extinção do diretório gerou um período de incerteza e fragilidade para os indígenas, intensificando sua vulnerabilidade à exploração colonial. E no Brasil imperial, se na colônia aconteceu tudo isso, principalmente por conta do Diretório dos Índios, ali do Diretório Pombalino, com o Marquês de Pombal, e no Império, o que aconteceu? Vamos verificar um pouco a respeito disso também. Brasil Imperial, Regulamento das Missões de 1845 e a Lei de Terras de 1850. Então, depois do Diretório dos Índios, nós temos então o Regulamento das Missões sendo colocado em vigor. Lembra que o Diretório dos Índios foi extinto, ficou uma vacância ali, ficou vaga essa questão de legislação. Então, para substituir, nós vamos ter a criação do Regulamento das Missões. O Brasil Imperial, período histórico entre 1822 e 1889, lembra do primeiro reinado até o segundo reinado, o período regencial, e 89 é o período que a gente vai ter, então, a proclamação da República substituindo todo aquele período, tá bom? Foi marcado por diversas mudanças sociais, políticas e econômicas. No âmbito das políticas indigenistas, 2 medidas se destacaram: o Regulamento das Missões e a Lei de Terras. E o Regulamento das Missões, o que ele vai trazer de diferente nesse momento? Vamos verificar? Primeiro, nós vamos verificar que esse movimento, ou melhor, que esse regulamento vai ser implementado durante o governo de Dom Pedro II. Afinal de contas, nós sabemos que o segundo reinado começa quando? 1840, no final do período regencial. Em 1840, nós vamos ter o chamado golpe da maioridade, quando Dom Pedro II é coroado como imperador do Brasil.
né, quando tanto liberais e conservadores vão resolver se unir para que haja, nesse momento, um poder centralizador que congregue todo o poder em suas mãos, reúna todo o poder em suas mãos para tentar frear a onda de levantes e revoltas dos movimentos que estavam acontecendo no Brasil, né, basicamente todo o Brasil, daqui do norte ao sul do Brasil, querendo se levantar e se separar do Brasil. Então, por isso que se aplicou o golpe da maioridade. Então, é implementado justamente nesse momento ali de quando nós temos o início do segundo reinado no Brasil. Continuando. E qual era o objetivo desse regulamento das missões? Objetivava regular a situação das missões indígenas existentes no Brasil, que se encontravam em declínio após a expulsão dos jesuítas no século XVIII, porque representavam, como eu disse para vocês, uma ameaça à economia da coroa, porque a igreja não pagava nesse momento impostos. E os jesuítas dominavam o comércio, né, grande parte do comércio das especiarias e da mão de obra indígena, ok? Continuando. Criou o cargo de diretor-geral dos índios, responsável pela administração das missões e pela proteção dos indígenas. E o que mais temos de característica? Também estabeleceu diretrizes para a educação, catequese e integração dos indígenas à sociedade brasileira. Observa que o último ponto fala sobre educação, mas essa educação não é propriamente uma educação como nós temos hoje de ir fazer primeira e segunda série pré-escolar, aprender a ler, escrever e se formando nível a nível. Observa que essa educação está ligada ao processo de catequização, ou seja, de inserção ou de substituição da religião indígena pela religião oficial do colonizador, que era o quê? O catolicismo, porque o processo de catequização também era uma ferramenta utilizada pelos colonos para quê? Como alguns falam, de domesticação do indígena, ok? Continuando. Então, apesar de seus objetivos, o regulamento das missões não conseguiu reverter o processo de aculturação e exploração dos povos indígenas, porque, como a gente sabe, ele não era visto como súdito da coroa, ele não era negro, ele não era branco. Então, em muitos casos onde havia o processo de miscigenação, como o Marquês de Pombal incentivou que houvesse durante o Diretório dos Índios que homens brancos casassem com indígenas, muitas vezes o que resultava desse processo de miscigenação eram pessoas mistas ali entre o indígena e o branco, que não se encaixava nem no mundo nem no outro, não era indígena, não era branco, porque era uma mistura dos dois. Então, muitas vezes as pessoas ficavam ali sem encontrar um lugar, sem sentir um lugar de pertencimento entre uma etnia e outra. Então, na verdade, acabou gerando mais complicações sociais ainda para quem se encontrava nessa situação, ok? E a lei de terras, o que ela vai fazer? O que ela vai tratar? Nós já sabemos que, por exemplo, no caso dos negros, ela foi muito maliciosa e muito problemática, né? Porque em 1850, ela delimitou que agora a posse da terra para você obter você tinha que comprar do Estado. Então, os negros, quando foram libertos ali após 1888, com a Lei Áurea, eles não tinham como ter acesso à terra porque não tinham dinheiro para comprar. Então, a primeira legislação brasileira a tratar da posse da terra, nesse momento, é a Lei de Terras de 1850. E o que ela vai estabelecer? Vamos ver. Estabeleceu a venda como única forma de aquisição de terras públicas, extinguindo o sistema das sesmarias, né? Que era aquela doação onde nós tínhamos ali o capitão donatário ali da terra que fazia as sesmarias, que eram cartas de concessão para quem ele quisesse, que a pessoa podia pegar essa carta de concessão, essas sesmarias, e trabalhar na terra até quando ele quisesse, ou até quando o capitão donatário ali permitisse, né, que depois passa para os governos gerais, mas essas sesmarias continuam, ou seja, são essas doações de terra. Eu sou o capitão donatário ou o governador geral de uma certa área, então posso dividir em várias sesmarias e dar essas cartas de concessão para quem eu queira, de acordo com a minha vontade, pronto. Agora não. Agora eu só posso trabalhar numa terra que eu tenha posse através da compra, ok? O que mais? Objetivava estimular a ocupação e o desenvolvimento do território nacional, mas gerou impactos negativos para os povos indígenas. Por quê? Porque da mesma forma que aconteceu com os negros, os indígenas também. Se eles não tivessem como comprar para adquirir essas terras, eles também não poderiam ser considerados donos das terras. Continuando. Dificultou o acesso dos indígenas às suas terras tradicionais, intensificando os conflitos fundiários. Por quê? Porque os brancos compravam essas terras, se sentiam como donos legítimos dessas terras, e os indígenas não queriam abrir mão dos seus locais tradicionais. Então nós vamos ter aí,
embate de interesses ali em relação às terras. Alguns querendo transformar em pastos ou então em sistema de agricultura, e os indígenas querendo voltar a morar nos seus locais tradicionalmente ocupados por eles. Então nós vamos ter muita gente morrendo nesses conflitos, principalmente mais os indígenas que não possuíam armas de fogo, tal qual o homem branco, para lutar pela posse dessas terras. Continuando. A Lei de Terras contribuiu para a concentração de terras nas mãos de uma elite agrária, marginalizando os povos indígenas e quilombolas, ou seja, tanto indígenas quanto negros foram duramente, severamente punidos por algo que nem era culpa deles. Ou seja, o branco chegou, usurpou a terra, ocupou e estabeleceu leis que foram impostas sobre os povos tradicionais e sobre os negros que foram trazidos e deixou-lhes de fora de todo o processo. É isso que aconteceu. Falando de um modo bem curto e grosso, eles foram marginalizados, deixados de lado de todo o processo fundiário do Brasil. Interconexões e consequências. O regulamento das missões e a lei de terras, embora distintos, estavam interligados pela lógica expansionista e civilizatória do Estado brasileiro. Ou seja, essas leis garantiam que apenas o branco tivesse o controle das terras e os indígenas ficassem cada vez em espaços menores, assim como os espaços de quilombos também fossem pouco a pouco usurpados por homens brancos que compravam a posse das terras, tá bom? Por isso que nós temos hoje muitos processos de regulamentação e reconhecimento de quilombos, tanto urbanos quanto nas zonas rurais, como também da demarcação de terras indígenas, que são processos que são sempre discutidos, né? E que estão sempre também nas mídias sociais, na TV, jornais. De vez em quando a gente ouve falar alguma notícia de brigas, de conflitos armados entre os indígenas e também esses latifundiários que querem grandes posses de terra. Continuando, ambos os instrumentos legais visavam integrar os indígenas à sociedade nacional, mas o fizeram de forma paternalista e coercitiva. O que é ser paternalista? É você agir como autoridade, como se você fosse pai, mandasse e desmandasse em cima de alguém. Então, é isso que o governo fez, começou a agir como pai, dizendo que o indígena poderia ou não fazer. E se ele desobedecesse, simplesmente ele força, usa força. Não, você vai fazer isso aqui e pronto, senta aqui e acabou-se. Basicamente, de forma bem simplificada, seria mais ou menos isso, dizer que desse momento nós temos esse paternalismo sobre os indígenas atuando, tá, nessa questão das terras e tudo mais. Continuando, as medidas geraram impactos negativos para os povos indígenas, como a perda de terras, identidade cultural e autonomia. Por quê? Porque agora esse tema política paternalista, ele não se gere, ele vai ser tutelado, tá bom? Vai ser como alguém que não consegue decidir nada por si, e por isso precisa ser tutelado, precisa ser comandado pelo Estado. Então, se ele não tem capacidade de se autogerir, então ele também não tem capacidade de manter sua identidade cultural e vai ser aquilo que o Estado impõe sobre ele. Por quê? Porque ele é um incapaz. Por muito tempo, o indígena foi visto assim, dentro das leis e socialmente por muita gente também. Hoje em dia nós temos o processo de lutas, né, dos grupos étnicos por sua identidade, recuperação de língua e dos espaços sociais que até então lhe foram negados, né, que eles foram, na verdade, tirados do meio, ok? Continuando. As políticas indigenistas no Brasil imperial, apesar de seus objetivos declarados, não conseguiram proteger os direitos dos povos indígenas e garantir sua integração à sociedade de forma justa e equitativa, porque se assim fosse, como nós já falamos aqui, não haveria necessidade por lutas de reconhecimento de identidade, não haveria necessidade de um indígena hoje em dia ter que andar com o seu RANI, né, que é o documento de identidade indígena, ter que comprovar a sua origem e muito menos brigar pela posse, né, reconhecimento das posses de suas terras tradicionais. Continuando, o regulamento das missões e a lei de terras representam marcos na história das políticas indigenistas do Brasil imperial. Apesar de suas intenções, essas medidas contribuíram para a marginalização e empobrecimento dos povos indígenas, perpetuando um legado de desigualdade e injustiça social. Então,
a questão do racismo, do capacitismo, não está muito só presente quanto à questão da discussão do negro, mas também como do indígena, que até pouco tempo atrás, historicamente falando, era visto como um incapaz que precisava ser tutelado. Ok, meus queridos? E essa foi a nossa aula de hoje.